E hoje, irmãos, nós vamos aprender o livro de Ruth. O livro de Ruth, ele é o livro menor do Velho Testamento. Então, ele vai começar hoje, vai acabar hoje mesmo. Ruth é uma mulher fantástica, irmãos. Esse livro é um livro inspirador, é um livro romântico, é um livro que fala de fidelidade na família em geral. Ele vai falar de como Deus muda a história de uma pessoa. Olha só, irmãos, e a Bíblia vai começar dizendo o seguinte, que existia um homem que se chamava Elimeleque, tá bom? Elimeleque, ele morava na terra de Belém, ele e a sua mulher, que se chamava Noemi. Só que a Bíblia fala que houve uma fome muito grande na terra. Então, o que o Elimeleque faz? Ele sai da sua terra de Belém com seus dois filhos, o Elimeleque, ele se casa com a Noemi, e eles têm dois filhos. Um se chama Malom e o outro Quilion. O Malom se casa com a Orfa e o Quilion se casa com a Ruth. Então, ele já tem uma família já de 6 pessoas. Só que como a fome estava muito apertada, o que eles vão? Eles vão até a cidade de Moabe. Primeira coisa que a gente precisa aprender nessa história: Deus, ele abençoa a gente na nossa terra, irmãos. Vocês não precisam de sair de Paragominas para Deus te abençoar. Talvez você está passando por um momento ruim, mas aqui é a terra da promessa, é aqui que é a terra que mana leite e mel. Vocês vão ver que depois eles vão ter que voltar. Era muito mais fácil eles sequerem ter saído. Olha só. E aí eles vão para a terra de Moabe tentando uma vida melhor. A Bíblia fala o seguinte, que depois de 10 anos, o Elimeleque morre. E morre também os seus 2 filhos, o Malom e o Quilion. A Bíblia não dá uma sequência de tempo entre a morte de um e a morte de outro. Só fala que depois de 10 anos, todos os homens da família morrem, irmão. Só fica as mulheres. Quem é que fica? A Noemi, a Orfa e a Ruth. Aí, o que acontece? A Noemi, ela ouve falar que em Belém, Deus visita o seu povo com pão. Será que Deus desce na terra e dá pão para as pessoas? Claro que não, irmãos. Vamos aprender a interpretar a Bíblia. Quer dizer que Deus estava abençoando o povo de Belém. Então, o que acontece? Ela vai e resolve ir para Belém, tá? Voltar de novo para a terra dela. Só que no meio do caminho ela fala o seguinte para suas 2 noras: olha, meninas, eu não tenho mais filhos para que eles venham se casar com vocês. Vocês lembram lá no livro de Êxodo que nós estudamos o quê? Que quando um morresse, o irmão tinha que casar. Só que nesse caso não tinha homens mais na família para casar com elas. Então, ela disse assim, olha, vocês vão para casa do pai de vocês, porque mesmo que, a Noemi falando, mesmo que eu engravide e dê filhos, não vai dar tempo deles casarem com vocês. Voltem para casa dos pais de vocês, vocês vão ser abençoadas lá. A Bíblia conta que a órfã lá obedece a Noemi e volta. Mas a Ruth, irmãos, era muito apegada com a sogra dela. Olha só o relacionamento íntimo que ela tinha com a sogra dela. E disse assim, olha, não deixe... Olha, o teu povo é o meu povo e não me insiste que eu te abandone e me deixe te seguir, porque aonde tu fores eu irei, aonde tu pousares eu pousarei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus, tá? Os casais, eles às vezes usam muito isso em casamento, então não tinha nada que fizesse a Ruth largar da sogra dela, tanto que a Noemi resolve levar a Ruth com ela, irmãos. Chegando nessa cidade, na cidade de Belém, olha só o que acontece. Quando a Noemi entra na cidade, ela chama atenção, porque o povo conhece a história dela. E eles dizem assim, olha, aquela dali não é a Noemi? Ela disse assim, olha, não me chamem de Noemi. A partir de hoje, eu quero me chamar Mara. O que significa Mara? Mara significa amargura, porque porque grande é a amargura que tem me dado Todo-Poderoso. E aí o que acontece, irmãos, nessa história toda? Eles chegam lá num tempo de colheita da cevada. Então logo a Ruth, ela tem o quê? Que caçar um emprego para sustentar a Noemi. E aí a Bíblia diz que cai uma sorte, né? E ela vai colher na terra de um homem que se chama Boaz.
Vamos conhecer esse personagem. Boaz, a Bíblia conta que ele era um homem muito poderoso, ele tinha dinheiro, era um homem rico. E então, a Ruth começa a colher a cevada lá nas terras do Boaz. Quando o Boaz ele vê a Ruth, irmãos, já rola um clima. Tanto que ele vai perguntar para o moço, quem é aquela mulher? E aí eles vão contar toda a história, porque a cidade toda conhecia a história delas, irmãos. E aí ele se encanta tanto por ela que ele vai dizer o seguinte: ele vai, irmãos, chamar ela para beber água. Olha só, isso aí já era um privilégio. Vai chamar ela para beber água com seus trabalhadores. Vai dar pão, vinho, irmãos, para ela poder comer, tá bom? E ainda vai mandar que os trabalhadores deixem cair de propósito, tá? Espigas de cevada para ela colher. Vamos entender o que a Ruth estava fazendo lá no campo, colhendo, se ela não era trabalhadora. A gente lembra o seguinte, que os órfãos e as viúvas, né, os estrangeiros, o povo não tinha que cuidar deles, não foi isso que a gente aprendeu? Então, olha só, a gente aprendeu também que quando alguém tinha uma terra, os restolhos, os restos, eles deixavam para os pobres necessitados catar. E era isso que a Ruth estava fazendo, catando os restolhos junto com outros, na verdade, tá? E aí ele falou que era para os trabalhadores deixar cair de propósito só para ela pegar. Olha só que já tava rolando um negócio aí, irmãos. Aí o que acontece? A Ruth chega em casa e conta todinho para sua sogra. E aí elas descobrem o quê? Que na verdade o Boaz era parente delas, irmãos, porque ele era parente do Elimeleque, que era o marido de Noemi.